Oi, Catavídeos do Resenha de Sonhos. Hoje a gente vai falar sobre Muse of Nightmares. Muse of Nightmares é o segundo livro final da duologia da Laini Taylor. Ele foi publicado em 2018. O primeiro livro dessa série, que é Strange the Dreamer, saiu aqui no Brasil recentemente como Um Estranho Sonhador pelo Universo dos Livros. Vou deixar o link aqui em cima da resenha onde eu falei sobre ele. E Muse of Nightmares é uma continuação direta do primeiro livro. Então, se você não leu ainda Estranho Sonhador ou Strange the Dreamer, eu super recomendo que você não assista este vídeo, porque eu já vou começar com uma recapitulação que tem um baita de um spoiler. Então sai daqui desse vídeo já. Aí sobre isso, gente, eu preciso falar que pode haver algumas confusões com nomes, pois o que acontece? Quando eu estou gravando este vídeo, Um Estranho Sonhador ainda não foi lançado, então eu não sei como ficaram a tradução dos termos exatos. Eu vou usar os termos em inglês como eu li no livro. Então vários desses nomes vão ter outros nomes em português, e aí eu vou contar com a compreensão de vocês pra fazer as conexões aí mentais, porque eu não posso adivinhar o que está acontecendo na tradução brasileira neste momento. Quero começar dizendo que eu não sei se você consegue ver, mas eu marquei todo esse livro praticamente. Meus post-its são bem pequenininhos, mas existem muitas marcações. E eu vou começar com os meus sentimentos do final de Strange the Dreamer. Eu acho que eu falei na resenha que eu tava com um pouco de medo de pra onde a história ia dar, porque ela termina num ponto onde ou ela podia ascender muito, ou ela ia virar drama muito chato. E a minha surpresa lendo esse livro foi que ela não foi nem pra um lado nem pro outro. Ela ascendeu, mas ela ascendeu de um jeito que nem nos meus melhores sonhos eu poderia prever que iria acontecer. No final de Strange the Dreamer, a gente descobriu que Laszlo, na verdade, era Godspawn. E filho de ninguém mais, ninguém menos do que o grande cara lá controlava tudo e consegue manipular Miss Artyom. É por isso que as coisas funcionavam quando ele colocava a mão no negócio, mas não funcionava quando o Tyon ia fazer o negócio. E ficou com aquela pulga atrás da orelha de como Laszlo foi parar no mundo real e não estava lá quando o massacre aconteceu. Outra coisa que aconteceu no final de Strange the Dreamer, que na verdade tinha um spoiler, né? Logo no começo do livro, no primeiro capítulo, foi que a nossa adorável Sarai e co-protagonista morreu. Assim, morreu. Nada a reclamar. Eu acho ótimo quando o autor vem e pá! Na nossa cara. Matou o protagonista. E aí você, leitor, viva com isso, pois não vai ser ressuscitada nesse livro. Desculpa se vai servir como spoiler pra você, mas não vai ser ressuscitada. Você precisa lidar com o fato de que a personagem morreu. Gente, eu acho isso sensacional. Eu fico numa alegria quando isso acontece, porque vocês não fazem ideia. E assim, vocês conseguem listar, pra mim, vocês conseguem. Tenho certeza que vocês conseguem. 10 autores que matam e ressuscitam os personagens o tempo inteiro pra não ter que criar outro personagem, outro elo, ou pra agradar o leitor. Eu sei que você consegue. Eu sei que qualquer um de vocês consegue me dar 10 autores que fazem isso. Porque acontece o tempo inteiro. Laini Taylor não vai fazer isso acontecer, não. Sarai está morta e o espírito dela está preso à terra pela Minya. Minya, nossa adorávelzinha vilã, que é uma revelação muito engraçada aqui. Porque vocês sabem quem é o pai da Minya. E se o Laszlo consegue manipular Miss Artyom, vocês sabem quem é o pai do Laszlo. E aí você faz as conexões aí que você precisa fazer pra chegar a essa conclusão. Eu achei que ia acontecer aqui. O Laszlo ia virar um puppet na mão da Minya, e o livro ia virar uma chatice dele morrendo de amor pela Sarai e fazendo as coisas que a Minya queria, e talvez virando até um semi-vilãozinho aqui. Não é isso que acontece. A história vai dar uma guinada aqui de uma forma que é muito engraçado, porque até metade do livro eu tava pensando, o que a Laini Taylor tá fazendo com a vida dela? Ela não começou a responder as perguntas que precisa responder nesse livro. Porque não satisfeita com não responder as perguntas, ela introduziu uma personagem nova, que é a Nova. A Nova morava num lugar com a irmã dela, que é a Cora, e de tempos em tempos esses deuses vinham nesse local, faziam alguns testes pra descobrir quem tinha poderes significativos, e eles levavam essas pessoas. A mãe da Nova foi levada e vai acontecer uma coisa com a irmã da Nova, que vai colocar essa personagem numa busca incessante por essa irmã. A história da Nova não é uma história feliz, ela é uma personagem que passa por muito abuso, que passa por muitas coisas, ela tem um pai horrível, ela vive numa condição horrível e ela ama demais essa irmã, então ela vai fazer tudo o que for necessário pra ir atrás dessa irmã. E esse vai ser um grande fator motivacional dela durante todo esse livro. Eu estou lendo Muse of Nightmares
conflitos, conhecendo essa nova personagem que é muito complexa, e estou vendo nossos personagens num momento em que a coisa tá meio estranha, porque a Sarai tá ali naquela condição, o Laszlo tá meio que tentando, né, lidar com a situação, temos a Minha e temos a coisa acontecendo lá embaixo, porque lá embaixo também tem muitas coisas acontecendo, as pessoas estão tentando entender o que aconteceu lá em cima, estão tentando entender o fato do Laszlo ser quem ele é, o Tyone Nero tá tentando descobrir as coisas lá, ele tá fazendo as coisas dele de estudioso, de pesquisar algumas coisas. Existe uma iminência de conflito aqui, porque tanto lá de cima pode atacar lá embaixo, quanto lá embaixo pode tentar atacar lá em cima. E aí a história vai passando, e você vai vendo esses conflitos criando corpo, e criando corpo, e criando uma tensão. Mas precisava responder 1 milhão de perguntas dessa história. Cadê as respostas? E aí, da metade pro final, a Laini Taylor começa a responder tudo. Mas ela, não satisfeita em responder tudo, ela ampliou as respostas de uma forma, ela desenvolveu esse mundo além do que eu tava esperando. Eu só queria as respostas pra todas as perguntas que o Estranho Sonhador tinha me deixado. Quem eram esses deuses? De onde eles vieram? O que eles estavam fazendo com essas crianças? Como o Laszlo foi para lá? O que diacho ia acontecer com a Sarai? Gostaria de uma real perspectiva do que realmente aconteceu naquele dia que o Ariel Fane fez as coisas que fez. E aí, não só a autora deu todas essas respostas, como ela ampliou o background desse mundo de forma imensa na última metade do livro, como ela também conectou essa história com o universo de Feita de Fumaça e Osso. Posso bater mais palma porque tô gravando esse vídeo enquanto tô engessada. Mas vocês entendem por que eu fiquei abismada com essa história? Na metade do livro, eu tava achando que eu ia vir aqui fazer uma resenha negativa, porque parecia que tava enrolando a história, sabe? Parecia que tava enrolando e que ela não ia resolver. Ela ia ficar num conflito simples. E aí, de repente, ela fez assim com a história. E é tudo muito grande, complexo, cheio de desdobramentos, que eu não sei, a autora podia escrever uma série de 32 livros dentro desse universo. E eu ia ler todos eles. Todos eles. É muito difícil fazer essa resenha pra mim, vocês não estão entendendo. Porque eu fico, tipo, abismada. Abismada. E pra eu ficar abismada com o livro, me desculpem, mas é difícil acontecer. Porque eu leio muitas coisas. Então, quando eu fico abismada, eu fico abismada. Agora que eu já transpus o meu abismamento aqui pra vocês, eu quero comentar sobre alguns arcos específicos. Primeiro, o arco da Minha, que ela é uma personagem que ela parecia que ela iria se tornar uma mini vilã, mas a gente vai um pouco mais fundo nessa personagem. E é muito triste desvelar a mim. Eu mudei completamente de olhar pra essa personagem conforme a história foi passando, e principalmente no final. É muito difícil julgar ela pelas coisas que ela faz, depois que você entende o tipo de peso que ela vinha carregando. O Laszlo, que era o meu queridinho no primeiro livro, ele perde o protagonismo aqui, porque ele vai dividir a cena com muitas pessoas, e praticamente todo mundo vai ter o mesmo nível de voz que o Laszlo aqui. Ele ainda vai ter o poder de tomar algumas decisões, mas muito diferente do primeiro livro, que ele tinha pontos de vista diretos e que ele dividia o protagonismo só com a Sarai. Aqui todo mundo é meio protagonista dessa história, porque vai ter o seu momento de ter voz dentro da trama. Eu achei isso muito importante para que a história fosse contada com a devida abrangência que ela precisa ter. Vai ser legal conhecer os outros Godspoons um pouquinho mais e ver a relação deles. É muito legal ver a inserção e a mudança, né, da lógica ali de cada um deles, com toda essa abertura pro mundo, porque eles acharam que eles iam ficar presos ali para sempre. Coloca coisas em perspectiva pra eles, e é muito interessante ver essa lógica acontecendo. E eles teriam um pouquinho mais de voz também do que no primeiro livro. Um personagem que eu preciso muito comentar é sobre o Ariel Fane. Ele, no primeiro livro, eu senti muita pena dele enquanto uma pessoa que foi quebrado e que a vida dele foi tirada dele, e depois ele teve que também se tornar um herói de certa forma, porque ele é que começa a rebelião e vai lá e mata todo mundo e tal. Nesse livro a gente tem uma outra perspectiva, e é muito difícil qualificar esse personagem quanto o papel dele, que no final das contas esse cara matou crianças também, sabe? E esses mesmos jovenzinhos que a gente tá vendo agora, né, que são os Godspoons que sobraram, e existir centenas deles se o Ariel Fane não tivesse matado essas outras crianças. Então é relacionável e é difícil, porque o personagem, ele fez o que era certo para o povo dele, sabe? Mas o que ele fez certo pro povo dele não era certo pro povo da Minha, não era certo pra esses deuses. E aí, falando sobre esse personagem e até sobre as posturas do Laszlo, que podia ter se tornado um personagem que ia fazer coisas más pra, né, meios justificando fins, a gente entra no que eu acho que é uma das grandes diferenciais dessa trama. A gente não tá se preparando aqui pra uma grande guerra, o que vai acontecer aqui não é uma grande batalha, o que precisa se resolver aqui não vai ser resolvido na espada, ele vai ser resolvido na compreensão
dimensão dos sentimentos de cada uma das pessoas envolvidas e no quanto uma pessoa que foi prejudicada, que perdeu coisas e que passou pelo sentimento de luto pelas coisas que perdeu, é capaz de compreender os motivos da pessoa que fez ela passar por essas coisas e o quanto essa outra pessoa, que também passou por todas essas coisas, que também sofre o sentimento de luto, é capaz de entender o lado da pessoa que tá de luto, dela tá de luto, sabe? É muito complicado. Tanto o lado desses deuses, que agora são essas crianças que não têm culpa de nada, que não fizeram nada de errado, que foram esses sobreviventes. Eles respondem pelos erros das pessoas que vieram antes dele. E esse cara e toda essa galera humana, né, que tá ali, ela se sente oprimida e sente medo desses deuses, mas foram eles que foram lá e massacraram todos esses outros deuses. E aí, cada um desses lados tem a sua dor, sabe? Teve a sua perda. Então, eles não precisam duelar e um matar o outro. Eles precisam, um lado, entender o outro e compreender o que cada um deles hoje, enquanto sobreviventes, enquanto não culpados pelo que aconteceu, podem fazer pra remediar a situação e coexistir da melhor forma possível. Seja existindo no mesmo nível, seja alguém indo embora, seja, sabe? O que precisa acontecer? E o que precisa acontecer não é uma guerra, é um entendimento mútuo de partes. E isso eu acho que é uma das coisas mais legais aqui, sabe? E diferenciais desse livro. Por mais que a gente veja, tipo, o Ariel Fane chegando lá e recrutando o Laszlo e o Tai e o Niro, e aí tem um grupo de guerreiros junto com ele. A gente vai chegar lá e vamos subir lá e vamos acabar com tudo e blá blá blá. Não é isso, sabe? Não é na espada que vai resolver aqui. Isso fica muito claro desde o princípio desse livro. Não vai ser na batalha que você vai se resolver. E é uma perspectiva muito diferente e muito única desse livro da Laini Taylor trabalhar isso. E essa compreensão, eu acho que eu colocaria aqui como um processo de cura, sabe? Esses personagens precisam se curar do que aconteceu com eles. E aí, nesse processo de cura, tem uma pessoa que vai entrar aqui que é uma personagem que ela não vai fazer grandes coisas na história, e ela nem é protagonista, né? Mas que ela é muito... Ela representa o sentimento de cura pra mim, que é a avó. É a mãe do Ariel Fane e a avó da Sarai, porque a Sarai é a filha do Ariel Fane, né? A gente também descobriu isso lá no outro livro. Ela tem um papel tão unificador dentro da trama, de olhar com olhos maternos, de enxergar além da superfície, de tentar pegar os caquinhos. E não vai ser só pra Sarai, não vai ser só pro Laszlo, não vai ser pro Ariel Fane, vai ser pra outros personagens também. E isso é muito, muito bonito. Assim como a própria Sarai, enquanto protagonista morta aqui, ela também vai ter um papel dentro da história. E a parte dos sonhos que a Sarai entra, que no primeiro livro tinha muito a ver com os pesadelos que ela causava nas pessoas, esse ato de compreender através dos sonhos e desvelar as coisas que ficam permeando o inconsciente das pessoas, vai ser uma coisa muito especial dentro desse livro. E tem uma cena belíssima que envolve a Sarai mais pro último arco do livro. Pudesse dizer uma coisa sobre Muse of Nightmares, é que talvez eu gostaria que ela tivesse começado a desvelar as coisas um pouco mais cedo, mas o pacing não tem nenhum problema, assim. Eu entendi tudo que eu precisava entender, eu absorvi toda a história, só talvez gostaria de ter ficado mais tempo dentro desse mundo, ter apreciado mais as coisas. E talvez se as postas tivessem começado a vir um pouco mais cedo, isso teria acontecido. Eu não sei, sabe? Porque foi, de certa forma, perfeito da forma que foi feito. Até pelo próprio sentimento de eu achar que não ia ir a lugar algum e de repente a autora, sabe, abriu uma cortina na minha frente e me mostrou tantas coisas. Mas assim, isso funcionou pra mim, porque eu tava fascinada pela trama. Talvez uma pessoa que não se encante tanto não goste tanto dessa demora pra chegar a um ponto onde as coisas vão começar a se revelar. Mas a parte final do livro é tipo assim, é um monte de informação, mas tá tudo ali, sabe? Não tá rápido demais. Eu acho que as informações, elas estão posicionadas pra você pegar elas e assim, você processa elas. Você passa pelas informações e processa as informações. E tipo, a conexão com Feita de Fumaça e Osso é uma coisinha, é um detalhe, que se você não leu Feita de Fumaça e Osso, você vai passar por você, é uma informação que você vai pegar. Se você ler, você vai dizer, opa, tem alguma coisa aqui. Isso aqui pode fazer sentido com aquilo lá. Eu acho que esse livro também passa uma mensagem muito interessante, que é sobre o que é certo pra uma pessoa não necessariamente é certo pra outra. O seu vilão pode ser o meu santo e o meu santo pode ser o seu vilão. E isso é uma questão muito de perspectiva e do quanto uma pessoa pode ter interferido na vida da outra e das consequências dessa interferência. E fazer a paz com isso, na verdade, é terem a paz uma com a outra. Então eu acho que é um livro muito especial. Eu acho que essa é uma história muito especial. Eu fiquei
muito, 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 muito feliz realmente de ter feito essa leitura. Se eu não tivesse lido já, eu leria com as edições nacionais, mas eu realmente fiquei eufórica quando eu vi que Strange the Dreamer ia ser publicado finalmente aqui no Brasil. Os direitos já estavam comprados há um tempo, mas tava aquela coisa vai, não vai, vai, não vai. E como eu falei já em outros vídeos, eu espero muito que vocês leiam essa história, que vocês se apaixonem por ela da mesma forma como eu me apaixonei. Se não se apaixonou também não tem problema, mas, né? Mas eu tô falando aqui sobre compreender o lado do outro. Eu vou entender se vocês não curtirem tanto assim quanto eu, mas eu acho, sinceramente, que é uma história muito mágica e é uma história muito única e muito diferente. E a Laini Taylor escreve coisas muito diferentes. Ela tem um jeito muito peculiar de contar as histórias dela e são histórias que têm essa pegada de conflito, às vezes eminente. Acho que em Feita de Fumaça eu sou muito mais forte do que aqui, mas que essencialmente é sobre como as pessoas lidam com os seus vilões e com seus medos e da forma como, às vezes, os grandes vilões dessas histórias são as próprias pessoas e o que elas resolvem fazer com os medos que elas têm. Então foi uma leitura incrível, eu amei demais Museum of Nightmares, foi certamente uma conclusão que valeu muito a pena. Eu espero que vocês apreciem aí também quando vocês fizerem essa leitura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de me ajudar com a divulgação, assina o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, vou deixar links aqui embaixo caso você queira adquirir o livro e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!